história vai tratar sobre a redemocratização, ok? Então, a gente vai dar continuidade ao assunto sobre a ditadura militar, né? Que foi um período muito difícil para o país, né? Então, vamos entender melhor o que foi essa redemocratização. Isso aconteceu, já estava, na verdade, acontecendo durante a ditadura militar, com as grandes manifestações populares, né? Contra o atual governo militar, mas isso só foi acontecer de forma eficaz um pouco depois, né? Na verdade, basicamente 21 anos depois. Vamos lá? Redemocratização é o processo de restauração da democracia, né? Então, foi restaurado a democracia que não existia e do Estado de Direito em países ou regiões que passaram por um período de autoritarismo ou ditadura. Então, isso aconteceu logo depois da ditadura militar. No contexto de disputas internas que perdurou toda a ditadura, a transição para o regime democrático, né, que é uma democracia onde o povo tem vez e voz, começou a dar sinais no governo de Ernesto Geisel, penúltimo presidente militar e representante da ala moderada. Então já estava entre aqueles presidentes que a Pro falou para você, os 5 presidentes que tomaram posse, né, do Brasil e reinaram, vamos dizer assim, durante esse período ditador. Esse foi o penúltimo presidente, né, que já estava representando essa ala moderada. Essa situação aconteceu por iniciativa do próprio governo, que viu nas eleições de 1974 a perda da legitimidade do regime. Então viu que não estava dando muito certo, né? Tinha muitos anos que as pessoas já estavam contra aquele regime e já estava ficando muito complicado toda aquela situação. Isso porque o resultado das eleições foi favorável ao MDB também, que era o único partido da oposição permitido pelo regime militar. Então esse partido da oposição, que era o único naquele período, né, ele ganhou mais força, né, da população. Então a população estava contra tudo aquilo que estava acontecendo. Além disso, na mesma época, ocorreu a rearticulação de movimentos sociais. Dessa maneira, o governo queria ter e teve o controle sobre a transição. Então, vamos entender. Eles sabiam que isso tudo estava acontecendo, né? Mas não foi tão simples assim para que eles abandonassem aquele período, aquele regime, né, ditador. Eles sabiam que tinha que fazer uma mudança, que do jeito que está a população não estava mais aceitando mais, então essa transição tinha que acontecer. Mas eles queriam negociar algumas questões, né, para a abertura desse novo regime. Um exemplo disso foi a decisão de não julgar os crimes contra os direitos humanos. Olha só, porque muitos direitos foram desrespeitados nesse período. Então eles queriam de certa forma dizer assim, ó, a gente sabe que a gente errou, mas vocês não podem querer julgar o que nós fizemos, né? Porque especialmente de tortura, né? Teve muitos atos cometidos durante esse período ditador, né? Nessa ditadura. Além disso, ao controlar a transição, o governo conseguiu se inserir no novo regime e se manteve no poder de certa forma. Então ele não abdicou da autoridade deles, né, de ficar na frente, de exercer aquilo que eles já pensavam. Eles tentou apaziguar, na verdade, a situação para ambos os lados, né, sem deixar de segurar o osso. Assim ocorreu no Brasil a chamada transição negociada, a qual é marcada pelo controle do processo feito pelo governo militar através de constantes mudanças nas regras políticas. Vale lembrar que uma transição negociada significa que a redemocratização brasileira aconteceu por meio de um acordo, certo? Feito entre os moderados e moderados da oposição desse regime, né? Então foi feito um acordo para que ambas as partes pudessem chegar a um consenso. A abertura política ocorre em troca de interesses militares, né? Eles queriam que também não interferisse nesses interesses para que eles não fossem feridos. Imagine só. Eles que fizeram toda a população sofrer durante um regime tão ditador, e eles agora queriam que os interesses deles não fossem afetados, né? Com essa nova redemocratização, né? Assim dizemos, para que o Brasil fosse um país mais democrático, mas ao mesmo tempo
não abandonasse aquilo que eles acham que era correto.